Olá, seja bem-vindo à retrospectiva 2015 do Sindireta. Nesta primeira parte, vamos relembrar os fatos importantes do ano até o mês de junho. A retrospectiva 2015 do Sindireta começa agora. O ano dos servidores públicos do DF começou com alterações que afetaram diretamente a categoria. O GDF, por conta da crise financeira, muda a data de pagamento para o 5º dia útil. Para piorar ainda mais a vida dos servidores, ainda no mês de janeiro foi anunciado também o parcelamento dos salários, uma medida do governo para garantir que todos recebessem. A medida foi alvo de protestos dos servidores e do Ministério Público, que entrou com uma representação contra o GDF. Na semana passada, o relator do caso, Manuel de Andrade, votou pela ilegalidade da proposta. 86% dos servidores que recebem até R$ 9 mil vão ter todo o pagamento até o 5º dia útil do mês. Apenas aqueles que recebem acima deste valor é que vão ter o pagamento parcelado. O primeiro mês do ano foi marcado ainda pelo retorno dos servidores do SLU para a carreira de resíduos sólidos. Logo no início deste novo governo, os servidores do Serviço de Limpeza Urbana tiveram duas grandes perdas. A primeira foi a saída da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A segunda foi a redução salarial drástica devido ao retorno para a antiga carreira de resíduos sólidos. Tudo isso por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público em janeiro. Desde então, os servidores estão apreensivos com a nova realidade imposta. Esse precipitado que trouxeram gente de fora do governo não tiveram a sensibilidade de ver essa causa dos servidores, que foi uma decisão assim que pegou todo mundo de surpresa. Nunca teve na história de Brasília uma redução salarial drástica igual a essa. Eles não recebem o salário todo mês, com um prejuízo de R$ 1.000, R$ 1.200. Muitas famílias estão passando necessidade. Mas eu espero também, eu tenho esperança, eu creio em Deus que isso vai mudar, que o Ibrahim tem muita boa vontade, o nosso presidente do sindicato, mas porém eu creio no Senhor, que Deus vai usar o Ibrahim, vai usar os gestores aí para que quebrante o coração deles, para eles voltarem com esse salário para a gente. Acho que o governo deve rever, porque não custa nada quando a gente erra, não custa nada a gente ser humilde e consertar o erro. Eu acho que o pessoal do SLU está prejudicado, são mais de 1.500 famílias entre ativo, inativo, pensionistas. Vejo com bons olhos a atuação do sindicato, embora tenha limites, né? O sindicato não pode fazer tudo. A gente depende um pouco do governo, mas a atuação do nosso presidente Ibrahim está dentro do possível, está boa, está fazendo a parte dele em defesa dos servidores do SLU e esperando que o governo, o grupo de trabalho se sensibilize e retorne o nosso salário do mês de dezembro de 2014 para evitar mais prejuízo. Fevereiro começa com as ações do sindicato com um ciclo de visita às administrações regionais. Foi neste mês também que o Ministério Público entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra os reajustes. Desde então, o Sindireta vem lutando para que os servidores não percam o que já foi conquistado e nem deixem de receber a última parcela do aumento, que será concedida em setembro para a maioria das categorias. O governo para criar um mecanismo para impedir o aumento para os servidores, criou essa DIN aí, entendeu? Eu acho isso, infelizmente, nos deixa triste, porque não é isso que nós esperávamos nesse novo governo, né? Essa DIN proposta pela MP foi um grande erro, porque o Estado estava realmente sendo reestruturado, oxigenado, preparado, um Estado melhor, um Estado eficiente, e o governo Hollenberg, já no seu início de governo, ele se utilizou sim do Ministério Público para poder fragilizar os servidores públicos, tentar intimidar e fragmentar o Estado, porque o Estado tem que ser um Estado forte, através dos seus servidores, que é o Estado continuado, os que atendem a população e os que estão verdadeiramente, não são de 4 em 4 anos tocando a máquina, mas é um Estado continuado, os servidores preparados, capacitados e tem que estar assim bem remunerados. Todo cidadão de Brasília sabe das perdas salariais que a gente vem tendo nos últimos anos. E esse reajuste que foi dado ao servidor,
isso foi simplesmente uma recomposição salarial de suas perdas, que não era nem para ter sido parcelado. Diante de tantas medidas impopulares, os servidores têm se sentido perseguidos pelo novo governo. Na semana passada, o chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, anunciou uma possível demissão de servidores públicos, alegando que o GDF já está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o governo não pode ultrapassar 49% de sua receita líquida mensal com folha de pagamento. Já no mês de março, o Sindireta se une ao movimento sindical em defesa do serviço público e articula diversos atos contra a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público. Uma delas foi a primeira assembleia do ano, com indicativo de greve. Integrantes do movimento sindical em defesa do serviço público do Distrito Federal se mobilizaram em uma verdadeira batalha por conta de milhares de servidores públicos que foram prejudicados pela ação direta de inconstitucionalidade contra os reajustes concedidos pelo governo Agnello. Foi realizado na manhã desta quarta-feira, em frente ao Palácio do Buriti, uma manifestação envolvendo várias entidades de servidores públicos do Distrito Federal. Chegando em abril, o Sindireta continuou buscando meios para resolver a situação dos servidores do SLU, propondo a criação de um novo projeto de lei para a carreira, corrigindo vícios de origem. Em meio a esta situação, o Sindireta realizou várias reuniões, assembleias e contatos com o governo e com os parlamentares, tudo na tentativa de restabelecer os salários dos servidores. Até que o GDF instituiu um grupo de trabalho, onde o objetivo era tirar uma solução para reparar os danos causados a tantas famílias. Entretanto, após 6 meses, nada de esperançoso foi apresentado. Mesmo participando do grupo de trabalho, o Sindireta ainda acredita que a melhor solução para a situação dos servidores é o envio de um novo projeto de lei para a Câmara Legislativa. Este novo projeto de lei, construído pelo Sindireta, busca assegurar que os direitos e benefícios que os servidores do SLU tiveram enquanto estavam na PPGG sejam mantidos. Desta maneira, por mais que a Justiça os mantenha na carreira de resíduos sólidos, os servidores poderão ficar tranquilos e livres de novas ameaças e perdas salariais. No mês de maio, o sindicato busca apoio da presidente da Câmara Legislativa para resolver as ações judiciais do SLU, apoio policial e apoio fazendário. Ainda em maio, o Sindireta se reuniu com associações para tratar da instalação dos grupos de trabalho criados pelo GDF para definir as atribuições da carreira de políticas públicas e gestão governamental. Neste mês, houve o julgamento das ADINs e, em uma vitória comemorada em assembleia, os sindicatos ganham por 17-0 no Tribunal de Justiça, reconhecendo a legalidade dos reajustes concedidos em 2013. Por unanimidade, os 17 desembargadores do Tribunal de Justiça consideraram improcedente a ação movida pelo Ministério Público. Agora, os servidores já podem comemorar, pois terão seu reajuste concedido em setembro. Então foi a vitória dos servidores, foi a vitória da democracia. O tribunal reparou um direito que estava sendo retirado dos servidores do GDF. E hoje nós podemos comemorar com muita alegria esta vitória cachapante que dignifica os trabalhadores públicos e cada vez mais nos estimula para continuar na luta em defesa dos trabalhadores públicos do GDF. Para o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, esta foi uma grande vitória para os servidores. Primeiro, hoje foi um ganho muito galopante. Haja visto que nós entramos realmente com uma preocupação muito grande de termos nossos contra-cheques reduzidos. Agora, ganhar por unanimidade, a gente deve totalmente todo esse esforço a todos os servidores que atenderam o nosso chamado, que veio para as praças, que atendeu o chamado do sindicato, e ainda bem que o Tribunal de Justiça foi uma decisão não política, mas uma decisão sim fundamentada diante dos preceitos legais que existe a lei brasileira. Então nós ganhamos esse primeiro embate, né? Graças a Deus conseguimos colocar no contra-cheque dos servidores, né, todos esses ganhos trabalhistas, e nós estamos aí preparados para guerrear contra o governo do Distrito Federal se ele quiser tirar qualquer direito adquirido nosso. Por causa da unanimidade da votação, não cabe mais recurso por parte do Ministério Público nem do GDF.
Junho começa e o GDF propõe mudanças na Previdência do servidor, enviando para a Câmara Legislativa um projeto de lei que institui a Previdência Complementar. Para justificar o envio do projeto à Câmara, o secretário de Gestão Administrativa alegou que a criação do projeto de Previdência Complementar foi uma determinação do Ministério da Previdência. Para nós servidores é um retrocesso, né? Porque o governo, igual foi colocado ali na mesa várias vezes para as lideranças ali, que é só prejudicar o servidor. Então acho que tem que debater melhor, a gente tem que constituir realmente esse trabalho aí para permanecer a nossa aposentadoria no futuro. Como a gente tem sempre dito, o governo ele tem extrapolado algumas fases para fazer a discussão com os servidores. Acredito que por falta de orientação técnica política ou por falta de consultoria ou assessoria, ele tem encaminhado os projetos sem discutir com quem de direito poderia estar discutindo os projetos. O sindicato participou também de uma audiência pública na Câmara Legislativa, onde pediu aos deputados e representantes do governo a retirada do projeto que altera a Previdência. Insatisfeito com a falta de diálogo do governo, o deputado distrital Chico Vigilante propôs a audiência pública, que levou à mesa de discussão representantes dos sindicatos, dos deputados, da Defensoria Pública, da Procuradoria e do próprio GDF, representado pelo secretário de Gestão Administrativa, Paulo Vogel. O problema é que o projeto está mal escrito e cheio de mal intenções. Nós entendemos que é fundamental que haja um debate claro, objetivo, com o interessado na Previdência, que são os servidores. O projeto não foi debatido com os servidores, não adianta mandar para a Câmara em regime de urgência sem ter tido um debate prévio, sem ter acordado pontos que são fundamentais. Por isso que nós chamamos, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, essa audiência. Ficou patente que os servidores não aceitam o projeto do jeito que ele está. Nós estamos apelando ao governador Hollenberg para que ele retire o projeto e faça um debate sério, claro, objetivo e democrático com os interessados, que são os servidores. Eu achei por parte do governo uma tremenda infelicidade de enviar um projeto que diz respeito aos servidores públicos sem debater com os representantes dos servidores e suas entidades sindicais. Então, na casa, o governo hoje viu uma resposta, o governo viu a insatisfação dos representantes dos servidores, a galeria estava lotada, dos deputados, pedindo ao governo que de imediato retirasse esse projeto da casa, retorne para o governo, para o executivo. Primeiro porque esse projeto ele agride realmente a questão até salarial dos servidores, redução, ele quer diminuir por toda a conta, o próprio IPEA está aqui e testemunha isso, né? O governo ele quer de amputar de responsabilidade, retirando conquistas de luta dos servidores, né? Então, você está certinho, Brandão, o governo realmente quis colocar isso a toque de caixa, tal é que colocou o projeto, a intenção foi de medida de urgência, né? E a gente teve num passado ruim, em 1995, de aquelas, sempre eles falam, projetos votados na calada da noite, né? E aí a gente perdeu o nosso requisição de pequenos valores, que baixou para 10 salários mínimos, que nenhum estado do Brasil é 10 salários mínimos. Até o mais pobre que eles falam, o estado é 15 salários mínimos. E foi desse jeito aí, né? Então, realmente, o governo ele foi por confronto, né? Ainda bem que conseguimos lá naquela casa de ter deputados que também é da nossa base de representação, que nos chamou atento, né? E foi onde a gente, extraordinariamente, tivemos a união de 37 entidades, basta ver no vídeo, nenhuma delas se solidarizou com o governo, né? Todos se contrapondo, né? Essa maneira e esse respeito com o governo, até com os servidores e as entidades sindicais. Em julho, o sindicato teve uma reunião com o vice-governador para resolver as ADINs das carreiras de apoio fazendário, apoio policial e resíduos sólidos. O governador convocou também os sindicatos para a reunião de apresentação do caixa do GDF. A proposta do Sindireta para as 3 carreiras é que o Poder Executivo encaminhe um novo projeto de lei para a Câmara Legislativa, corrigindo o vício de origem mencionado nas ADINs.
O presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, entregou uma minuta de projeto de lei para o vice-governador, que se colocou à disposição para resolver, junto com o sindicato, o problema dos servidores e garantiu que o governo está disposto a negociar. Na verdade, o sindicato trouxe aqui 3 demandas, todas elas já estão sendo trabalhadas no âmbito da Secretaria de Gestão por uma determinação do governador, que são das carreiras do PPGG-SLO, PPGG apoio à carreira fazendária e PPGG apoio à Polícia Civil. Nós encaminhamos para o governo as propostas a serem encaminhadas às câmaras legislativas para sanar todos os vícios que tem dentro da Lei 5190, que foi publicada em setembro de 2013. Foi muito importante porque o governo se comprometeu a regularizar a situação que hoje tanto aflige a esse contingente de servidores. Então nós achamos que foi uma reunião positiva, que há possibilidades de avanço. Agora, nós estamos cautelosos em falar alguma coisa, porque o governo até agora tem falado e não tem trazido uma resolução. No mês de agosto, o Sindireta conseguiu na Justiça restabelecer o pagamento das licenças prêmio em pecúnia que haviam sido suspensas. O governador Hollenberg, ele é um governador sem compromisso com os servidores, e ele não tem observado as leis, também descumprir as leis. Porque a licença prêmio, bem colocada aqui pelo presidente Ibrahim, a licença prêmio é a cada 5 anos de trabalho do servidor público, interrupto, sem faltas. Já fala, licença é prêmio, vai premiar. Está na nossa lei, no regime jurídico do Distrito Federal, na lei 840, o servidor público, pós a sua aposentadoria, ele tem direito a receber a licença prêmio. A vitória do sindicato demonstra a responsabilidade dessa representação que os servidores têm. A nossa preocupação que temos em estar o tempo todo vigilante no dispositivo que foi construído pelas entidades sindicais, principalmente pelo Sindireta, ainda na gestão do presidente Ibrahim. Nós construímos esse regime jurídico, né? O artigo 142 do regime jurídico fala da licença prêmio e do direito que o servidor tem em recebê-la na aposentadoria, como o companheiro Negreiro está falando. É para receber no primeiro pagamento da aposentadoria. No entanto, teve uma tentativa de golpe. Aí, como nós estamos vigilantes, fomos vitoriosos aí com o nosso corpo jurídico, né? Que é muito atuante também, muito experiente nessa área do direito administrativo, e acabou que a gente teve essa vitória. Em setembro, o sindicato se mobilizou junto à associação para reestruturar a carreira dos servidores do IML. Essa carreira ela vem sofrendo já há anos nas suas reestruturas de carreiras, né? Foram preteridas, sempre o segundo tempo, e aí agora amarga realmente uma situação difícil, que é uma crise que o governo federal está colocando no colo, e aí está realmente contingenciando todas as lutas sindicais, né? Nós, ultimamente, os governos passados não têm reconhecido muito a importância da nossa carreira, não têm dado a devida importância. Então, a gente está numa luta já desde 2011, tentando reestruturar essa carreira, e abrimos mão várias vezes de aumentos salariais por conta dessa reestruturação, por brigar por concurso, porque a gente ficou 15 anos sem ter um concurso para a categoria. Então, tudo isso, o resultado de toda essa luta é que a gente ficou com a nossa remuneração defasada. Também foi o mês em que o governo anunciou uma reunião para dar más notícias aos funcionários públicos. O GDF decidiu não conceder a terceira parcela dos reajustes que foram conquistados em 2013. Nesta semana, o governador Rodrigo Hollenberg convocou os sindicatos para uma reunião a portas fechadas em seu gabinete, onde anunciou que não pagará a terceira parcela dos reajustes concedidos a 32 categorias em 2013. Já demonstrava que ele queria fazer esse tipo de trabalho conosco. Eu não recebi com surpresa, já estava esperando. Eu não imaginava que seria dessa forma, ele seria menos audacioso. Eu achei uma covardia, porque nós, quando conseguimos isso e sabíamos que o nosso aumento viria agora em setembro e outubro, que a gente ia receber, a gente já fez planos, né? Já planejamos algumas coisas, né? Fizemos festa, né? A gente já estava sonhando com as coisas melhores. E agora a gente me pega de surpresa com uma
um desmando desse. A direção do Sindireta esperava que o chamado para esta primeira reunião dos sindicatos diretamente com o governador fosse para negociar o pagamento dos reajustes, não para dar o calote, como sindicalistas classificaram o ato do GDF. Agora recebeu o prêmio. E, no entanto, há uma frustração, porque o governo disse que não tem dinheiro e que não tem condição nenhuma no momento de pagar esse reajuste. Então isso é uma medida muito ruim para os servidores, já visto que todos eles estão contando com esse aumento salarial, né? E não tem como o sindicato aceitar qualquer adiamento desse aumento salarial. Além do não pagamento dos reajustes, o governador anunciou outras medidas que prejudicam os servidores públicos, como a transformação da licença-prêmio em licença-capacitação, a suspensão de novos concursos públicos e a redução de valores pagos ao servidor que ocupa cargo em comissão. Para combater todo esse pacote de maldades, os 19 sindicatos que compõem o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público se reuniram e deliberaram por uma paralisação de 24 horas na próxima quinta-feira, como uma forma de repúdio às medidas apresentadas. O GDF ainda não conseguiu a aprovação da Câmara Legislativa para o uso do superávit do IPREV, com o objetivo de não atrasar o pagamento dos servidores. Primeiro que foi visto a questão da legalidade, né, em buscar, eu queria até a fala também do Vila, com relação ao superávit, né, nesse interstício. E mesmo assim, nós carimbamos essa verba, fosse só custeado os inativos e os pensionistas do próprio IPREV, né? Então, realmente, nesse momento de sufoco, foi uma sabedoria, né, vamos dizer assim, a equipe técnica de mostrar para o governo que teria esse fundo superávit que poderia realmente tirar o governo de federal, inclusive da lei de responsabilidade fiscal, que é um calo de Aquiles para os servidores públicos. Porque nós estamos aí com dificuldade de nomeação dos servidores concursados, né, por conta dessa lei de responsabilidade fiscal, né, e várias ameaças, inclusive, nós vemos secretários, inclusive, ameaçando a demissão de servidores públicos por conta da lei de responsabilidade fiscal. Já no mês de outubro, o calote começou. O governador Rodrigo Hollenberg anunciou o pagamento dos reajustes apenas no mês de maio. É decretada greve geral dos servidores em repúdio ao não pagamento dos reajustes. Em outra assembleia, o sindicato e servidores decidiram pela manutenção da greve e entram na justiça contra o governador. Nós estamos vivendo um momento, nós não sonhamos em nenhum momento estar paralisados, fazendo greve. O Brasília estabelecido nesse caos, mas infelizmente o Hollenberg levou Brasília para esse momento. Hoje mesmo, né? Eu estive lá na secretaria conversando, pessoal, estamos em greve, o setor está fechado, né? Muitas pessoas retornando, se conscientizando, vindo para o movimento. É importante isso. No penúltimo mês de 2015, após pressões das greves, o GDF reconheceu a dívida e anuncia que pagará os retroativos, mas somente em 2017. Ainda em novembro, com acordos para a resolução de problemas pendentes há anos das carreiras, servidores e sindicatos decidiram pelo fim da greve, que durou 33 dias. Os servidores públicos do Distrito Federal passam por uma situação inédita desde o início do governo Hollenberg, que é a retirada de direitos adquiridos há anos e com muita luta. E por se sentirem ameaçados é que foi preciso tomar uma decisão firme, que foi a opção de fazer greve por tempo indeterminado. Eu achei uma falta de respeito com os trabalhadores que leva a máquina administrativa do GDF nas costas e ele fazer um descaso desse conosco. Isso é indigno, é inaceitável pela população do Distrito Federal. O que esse governador deveria ter vergonha e pagar o nosso salário. Não, a gente tem que lutar até o fim, a gente tem que conseguir, senão é um calote grande que ele vai dar na gente. O movimento começa a ganhar força quando o governador retirou a proposta que tinha feito de pagamento dos reajustes em janeiro de 2016, prorrogando para maio, o que não contemplava a categoria, que aguardava o recebimento da última parcela em setembro deste ano.
Mas, mesmo com a crise instalada, o GDF anunciou que só pagará em outubro do ano que vem e sem o retroativo. E, no entanto, há uma frustração, porque o governo disse que não tem dinheiro e que não tem condição nenhuma no momento de pagar esse reajuste. Depois que os serviços públicos já estavam paralisados há quase um mês, o governador chamou os sindicatos e negociou pela primeira vez uma forma de contemplar a categoria, resolvendo as questões administrativas que não geram impacto financeiro. Mas o maior avanço foi o anúncio do pagamento do retroativo, ainda que em 2017. Colocando fim à greve que durou 33 dias. Mesmo ele adiando esse pagamento, porque o nosso objetivo era realmente trazer uma tabela que a ONU teria condição de negociar com os servidores. Mas aí então ele cria um grupo de trabalho e reconhece o retroativo. Então, se ele começar a pagar no mês que ele tem condições financeiras, mesmo a gente não concordando, mas ele fica com um débito com os servidores. Então, isso para a gente aí, dentro dessa discussão, a gente conseguiu realmente tirar isso da equipe econômica do governo. Acreditamos que está um pouco melhor do que estava antes. Acredito que os servidores devam se convencer por essa proposta. Não é a que a gente queria, não é a que a gente estávamos defendendo. A deliberação é que o movimento está suspenso temporariamente, mas com a condição que o governo instale os grupos de trabalho o quanto antes. Desta maneira, a Câmara Legislativa terá um papel importante, já que o GDF vinculou o pagamento tanto dos reajustes quanto do retroativo à aprovação de projetos que aumentem a receita. É inadmissível. Acho que ela sequer pode ser analisada por nós parlamentares e pelos servidores. Espero que os demais parlamentares pensem como eu penso, porque é de um absurdo que não se imagina. Eu, sinceramente, não imaginei que o governador tivesse coragem de propor pela forma como ele fez e pelo seu conteúdo. Já em dezembro, o governo anunciou a instalação dos grupos de trabalho. Ao todo serão 29, um para cada carreira. As reuniões terão início em janeiro de 2016. A direção do Sindireta participou da instalação oficial dos grupos de trabalho, que foi realizada na Escola de Governo. O GDF anunciou que as reuniões terão início em janeiro de 2016, onde serão resolvidas as questões administrativas das carreiras. O que ele apresentou hoje para a instalação do grupo de trabalho, falando sobre orçamento que não tem os valores para pagar os funcionários, que não se repita, porque esse fato a gente já está cansado de saber, mas que realmente tem uma linha direta com cada categoria, secretaria e o governo. Nós estamos aguardando no governo que o governo venha com seriedade, com capacidade e apresente rapidamente as nossas grandes demandas que nós estamos buscando. Ao todo, serão instalados 29 grupos de trabalho, dos quais o Sindireta tem participação ativa em 10 deles, sendo cada um de uma carreira diferente. Com o início dos trabalhos, o sindicato espera a agilidade do governo em atender aos anseios da categoria, mas deixando claro que ainda há muito que ser feito. Eu acho que é um momento que a gente pode aproveitar para resolver algumas demandas que não seja de cunho financeiro, até porque a gente vê essa dificuldade, mas isso também não é uma desculpa para a gente parar de brigar para a reposição salarial, para aumento salarial. Eu acredito que pode avançar muito nas estruturações que os servidores esperam das carreiras, do setor de trabalho, das condições de trabalho e na qualidade de vida do servidor. O governo anunciou que os grupos de trabalho terão início em janeiro, com previsão de término em até 90 dias, mas dependendo das discussões, poderá ser prorrogado por mais 30. Os grupos de trabalho terão uma composição onde estarão presentes representantes do GDF, dos sindicatos e servidores indicados. Com esta dinâmica de trabalho, o governo espera que a relação do Buriti com as entidades sindicais e servidores públicos passe a ser mais amistosa. Essa relação do governo de Brasília com os servidores seja uma resposta para conseguirmos avançar no planejamento, na reestruturação das carreiras de uma melhor forma, a fim de garantir melhores condições de trabalho, melhor ambiente de trabalho, que certamente isso resultará
positivamente para toda a população do Distrito Federal. No entanto, nós temos interesse de ir atendendo outro tipo de demanda, né, que os sindicatos e as categorias possam ter, que não tem impacto financeiro. Então, nosso interesse é dar continuidade ao diálogo que nós estamos buscando manter desde o início do nosso governo, não é? E fazer com que as categorias se sintam acolhidas, né, nesse ambiente do governo de Brasília. Quer dizer, então essa discussão com os grupos de trabalho, com os sindicatos, vai permitir que a gente construa uma política de recursos humanos para os próximos anos, que envolvam outros assuntos como foram levantados pelos sindicatos, que vão além simplesmente de aumento de salário, mas outras questões relacionadas às condições de trabalho, a pedidos antigos das categorias que já estão assim, já há vários anos, ainda não puderam ter sido atendidos, que a gente vai tentar atender daqui para frente. Muitas lutas ainda estão por vir e eu desejo a você um feliz 2016.